Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual para vocês. A gente inicia mais uma videoaula, tá certo? Eu gostaria que você pegasse aí seu módulo 2, que a gente já está encerrando praticamente, para a gente dar seguimento ao nosso conteúdo programático, tá certo? Mas antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz a nossa acolhida como de costume. Eu trago para vocês hoje uma oração, tá certo? Essa oração, ela é intitulada, né, uma prece, um momento em que estimula, né, a nossa conversa, a nossa proximidade com Deus, um sentimento muito valorizado em nossa escola, que nós gostaríamos de realmente de ensiná-los, tá certo? Essa proximidade, essa conversa com Deus, tão necessária nos nossos dias. E ela diz assim: Senhor, faz-me crescer nos teus caminhos e conduz-me na tua vontade. Ajuda-me, Senhor, a ser tão forte em ti que eu não duvide nem vacile. Fazei-me entender a tua palavra e a tua direção que guardastes para mim. Examina-me, Senhor, e prova-me, sondando o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Quero passar, Senhor, com sucesso por qualquer tempo de prova no qual tu me colocastes, a fim de que eu seja determinado e ensinado em meu coração a ouvir somente a tua palavra. Não quero, Senhor, vagar pelo deserto, passando várias vezes pelo mesmo território, por não ter aprendido a lição. Oro para que eu sempre tenha um coração disposto a aprender, que reconheça a tua mão em minha vida e que assimile as tuas instruções, Senhor. Ajuda-me a confiar no teu programa, no teu projeto para a minha vida. Estabelece em mim uma fé inabalável, a fim de que eu saiba, Senhor, que quando ando contigo, o próprio destino animador estará próximo ao meu coração. Que assim seja. Amém. Então, com essa indicação de oração, é que a gente começa a nossa videoaula de hoje, tá certo? E agora sim, nós vamos para a indicação da nossa agenda, tá bom? Na indicação da nossa agenda, nós temos, vamos fazer aí, a indicação Nós temos a correção da atividade, começa na página 68 a 73, tá certo? Que foi da aula passada. Nós vimos aí esse texto, que você deve ter lido, né? Deve ter entendido. Em seguida, após a correção, a gente vai para o anúncio de propaganda. Nós vamos ver as características, o objetivo e vamos fazer a resolução. Em seguida, dou uma breve explicação, né, da polissemia e a gente deixa a indicação da atividade, tá certo? Então, vamos lá. Só recapitulando com vocês, né, o texto da página 68, que ele dizia que você vai ler agora um regulamento que estabelece regras e fornece orientações sobre as necessidades básicas de algumas pessoas. Olha aí. Em sua opinião, o que pode ser considerado a necessidade básica para os seres humanos? Aí tem, né? Declaração Universal dos Direitos das Crianças, UNICEF, 20 de novembro de 1959. As crianças têm direito à igualdade, sem distinção de raça, religião, nacionalidade. A princípio 1. A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta declaração. Estes direitos serão outorgados a todas as crianças sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. Outro ponto. Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Princípio 2. A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidades e serviços a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente, de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança. Direito a um nome e a uma nacionalidade, né? A criança tem direito desde o seu nascimento a um nome e a uma nacionalidade.
Então, pessoal, vocês viram aí, né, essa questão do regulamento, que é o texto proposto, que você deve ter lido para que você possa ter respondido. Aí a gente traz aí como vocês, para recapitular, que o regulamento ele é o quê? Ele é um conjunto de prescrições, tá certo? Ou regras criadas para determinar o funcionamento de uma instituição ou da sociedade e instruir sobre ele com o objetivo de orientar as pessoas a respeito das condutas que devem ser seguidas, né? Então, elas devem ser difundadas e as pessoas devem ter conhecimento. Aí, assim, a gente começa, quando a gente faz a indicação da página 68, que é onde começa o texto, aí você leu a 68, você leu a 69 até a 70, que ele termina dizendo assim, né, que é o princípio final. A criança deve ser protegida lá na página 70. A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra índole. Devem ser educadas dentro de um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidades universais, e com plena consciência de que deve consagrar suas energias e aptidões ao serviço de seus semelhantes. Aí a gente traz aí uma indicação que diz assim, né? E fomentar lá, ele deixa bem claro o que quer dizer estimular. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, tem como objetivo promover o auxílio a todas as crianças e adolescentes, especialmente aqueles mais vulneráveis. A UNICEF criou seus trabalhos no Brasil no ano de 1950, promovendo e participando de grandes campanhas a favor do acesso à educação, à saúde e às demais necessidades básicas desse grupo de pessoas, além da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Ele também é o responsável pela criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que no caso é o ECA. Aí nós vamos para a página 71, conforme a indicação da nossa agenda. Aqui, pessoas, os direitos expostos nesse regulamento devem ser aplicados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação. Né? Então, você deve ter respondido aí. Lembrando para vocês que esse momento ele é de correção, né? Não é de resolução. E você deve ter anotado respostas parecidas, né? Não precisa estar igual ao da professora, não. Tá certo? Aí nós temos aí, o que mais chamou sua atenção nesse regulamento, né? Aí você vai dizer, né, que são as suas impressões sobre o texto lido, se você gostou, se você achou a linguagem adequada. Então, você vai dar a sua percepção. Em sua opinião, qual é a importância de documentos como o regulamento lido? Né? Então, qual a importância? É importante regularizar? É importante garantir o direito das pessoas? Você acha que isso é importante? Você acha que isso é necessário? Você acha que na nossa escola é importante ter as nossas regras? É importante deixar claro quais são os conceitos de disciplina que vocês devem, né, exercer, cumprir? Né? Aí, em seguida, a gente vai para a interpretação escrita, né, que diz assim: primeira, qual é a data de criação desse regulamento? Aí está lá escrito, né? Dia 20 de novembro de 1959. Quantos são os princípios listados nesse regulamento? 10 princípios. De que forma os numerais estão representados nesses princípios? Por extenso, em algarismos romanos. Em algarismos romanos. Responda as questões de acordo com o segundo princípio desse regulamento. A. Com que finalidade esse princípio é ordenado? Com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento físico, mental e social da criança. Então, veja bem, com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento físico, mental e social da criança. De acordo com o regulamento, qual é a consideração fundamental ao promulgar o direito à proteção especial? Atender o interesse superior da criança. Então, ele vai ter essa possibilidade, tá bom? Responda as questões a seguir de acordo com o princípio 6 do regulamento. A. Por que as crianças necessitam de amor e compreensão por parte dos pais e da sociedade? Por quê? Né? Então, a gente poderia dar uma resposta sem nem mesmo ter lido o texto, né? Que é para o desenvolvimento pleno e harmonioso da sua personalidade. Se a criança ela for estimulada, se ela for criada num ambiente saudável, mais chances de ser saudável e feliz ela terá, certo? B, página 71. Né, da quarta questão. Em que situação a sociedade e as autoridades públicas têm a obrigação de cuidar especialmente das crianças? Nas situações de menores abandonados ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência, certo? Aí a gente vai para a página 72. O princípio 7º indica os responsáveis em primeira instância pela educação e orientação da criança. A. Quem são esses responsáveis? Ele te dá 3 opções: a sociedade, os pais, os professores. Né?
Então, a gente tem como resposta aí os pais. Qual é o objetivo de prever o direito à educação? Então, você parou para pensar qual é o objetivo? Quem garante de prever o direito à educação? Aí você vai lá. O direito à educação tem como objetivo favorecer a cultura em geral e permitir à criança desenvolver suas aptidões e individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. De novo, o direito à educação tem como objetivo favorecer a cultura em geral e permitir à criança desenvolver suas aptidões e individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Ainda de acordo com o princípio, quem deve se responsabilizar por promover o exercício do direito ao lazer infantil? A sociedade e as autoridades públicas. A professora nem sabia disso, então você também acaba por se apossar, apoderar de informações importantes, tá certo? Aí a sexta questão pede para que você observe a tirinha a seguir. Me empreste o lápis da cor de pele? Qual? Existem diferentes cores de pele. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí no quadrinho aparece essa ilustração. Essa tirinha foi do Pedro Leite, lápis da cor da pele, Sophie Otto, disponível em www.sophieotto.com.br, acesso em 18 de maio de 2018. Essa tirinha faz referência a um dos princípios citados no regulamento. Qual é esse princípio? É o princípio 10, De que forma ela faz essa referência? Faz referência por meio da fala de Sofia, que diz existirem diferentes cores de pele. Ela se relaciona ao trecho do regulamento que afirma que as crianças devem ser protegidas de práticas que provoquem a discriminação social. Muito, muito certo, muito coerente, muito correto, De que forma a diversidade está representada no terceiro quadrinho? Olha aí. Sophie e Otto representaram a diversidade que existe no mundo quanto à etnia das pessoas, colorindo os desenhos com cores diversas, como verde, azul, amarelo, vermelho, etc. O texto desse regulamento é separado por intertítulos. Qual é a função desse recurso? Então, organizar o texto em partes, a fim de detalhar melhor as informações contidas nele, facilitando assim a compreensão do leitor. Então, veja bem, a questão pergunta qual é a função desse recurso. Então, organizar o texto em partes, a fim de detalhar melhor as informações contidas nele, facilitando a compreensão do leitor. Qual é o objetivo de textos como o regulamento que você leu? Apresentar problemas sociais de forma explícita, instruir cidadãos sobre os direitos garantidos a eles, noticiar fatos do dia a dia de cidadãos comuns. Então, instruir cidadãos sobre os direitos garantidos a eles. Qual é o público-alvo desse texto? As pessoas em geral. Qual é o registro empregado no texto do regulamento? Formal ou informal? Formal, Esse registro é adequado ao gênero? Explique. Sim, pois se trata de um regulamento que exige o emprego de um registro formal por ser uma situação que requer seriedade, certo? Releia um trecho do regulamento. A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. Porque, apesar de o documento ser voltado para todas as crianças, o termo criança aparece predominantemente no singular? Para dar a ideia de generalização, ou seja, para se referir a toda e qualquer criança sem distinção. Em que modo as formas verbais no destaque foram empregadas? No modo indicativo. Por que essas formas verbais foram empregadas nesse modo? Para indicar uma certeza, ou seja, uma obrigatoriedade, certo? Aí nós temos aí de novo, para relembrar para vocês, que o regulamento ele tem essa função mesmo, Ele é um conjunto de prescrições, regras, criadas para determinar, como nós vimos no exemplo, o funcionamento de uma instituição ou da sociedade, e instruir sobre ele, com o objetivo de orientar as pessoas a respeito das condutas que devem ser seguidas, tá certo? Então, a gente encerra assim, a correção da página 73. Aí a gente inicia um novo gênero, que é o anúncio de propaganda. E esse gênero ele vai estar presente lá na página 81, tá certo? Que é a leitura 2. E que ele diz assim: diferentes projetos e ações estão sendo divulgados por órgãos públicos e privados para conscientizar a população sobre problemas antigos, que devem ser modificados como o trabalho infantil.
Em sua opinião, você vai anotar sua resposta no seu caderno. Não precisa copiar a pergunta. Em sua opinião, qual a importância de atitudes como essa? Somente observando a imagem do anúncio abaixo, sem ler o texto escrito, é possível saber do que ele vai tratar? Né? Olha aí. Olá, eu gostaria de fazer uma denúncia. O senhor pode falar? É uma mina de carvão que usa crianças para trabalhar. E onde fica essa mina de carvão? Aqui no interior de Minas Gerais. O senhor tem a localização exata? No quilômetro 7 da BR-381. A sua denúncia será apurada. Ufa, eu não aguentava mais ver essa situação. O Ministério Público do Trabalho agradece. Você pode salvar a infância de uma criança com uma simples denúncia. Acesse e denuncie o trabalho infantil. Você também pode denunciar o trabalho infantil na Procuradoria Regional do Trabalho do seu estado. Anúncio de propaganda da Procuradoria-Geral do Trabalho de São Paulo, Ministério Público do Trabalho. Então, a gente percebe aí essa indicação. Mas vamos ver aí, né, antes de nos atentarmos à própria explicação do módulo, o que esse anúncio de propaganda ele nos propõe. Né? Então, a palavra propaganda ela vem do latim propagare, né, que quer dizer propagar, multiplicar, estender e difundir. Fazer propaganda é propagar ideias, crenças, princípios e doutrinas. Quando alguém pede um minuto da sua atenção para falar sobre a vinda de Jesus, ela está fazendo propaganda da sua religião. Se no meio desse discurso aparecer a marca de uma loja de artigo religioso, transforma-se em publicidade, certo? O que nós temos aí? Né? Nós temos uma propaganda de caráter público, universal, expressividade ampliada e impessoalidade. Pelo fato de muitas pessoas receberem a mesma mensagem, os compradores sabem que seus motivos para comprar o produto são publicamente entendidos. Bom, é a universalidade disso, né? Permite ao vendedor repetir uma mensagem muitas vezes e também permite que o comprador receba e compare as mensagens de vários concorrentes. A propaganda oferece a oportunidade de dramatizar a empresa e seus produtos por meio de uso criativo de palavras, sons e cores. A audiência não se sente obrigada a prestar atenção ou a responder. A propaganda é apenas um monólogo e não um diálogo com a audiência. Certo? Pronto. Então, aqui, para a gente não misturar, a gente vai ter essa parte, né, da orientação da aula que diz respeito ao uso de propaganda. Com base no que foi explicado, você vai aqui vir para a página 82, tá certo? 83 e 84 e vai responder nessas questões do próprio módulo. As questões que não forem possíveis as respostas do módulo, você anota no seu caderno. Aí a gente chama atenção aqui um anúncio de propaganda que diz que tem como objetivo vender ideia ou levar o leitor a se engajar em determinadas causas. Para isso, são utilizados diversos recursos argumentativos. Geralmente, ele apresenta a linguagem mista, frases curtas e verbos no modo imperativo. Pode ser veiculado em revistas, jornais, sites da internet, cartazes em locais públicos. Né? Aí a gente tem aqui uma chamada que diz assim: todos contra o trabalho infantil. O combate ao trabalho infantil é o objetivo de diferentes instituições públicas e privadas ao redor do mundo. Para essa luta, foi criado um dia especial de conscientização, marcado para 12 de junho, chamado de Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Conheça a seguir algumas instituições que estão nessa batalha. Aí temos a Unicef, Fundação Ambrink e Organização Internacional do Trabalho. Feito isso, né, você vai para a página seguinte, que fala sobre ampliando a linguagem, que é aí na página 85, né, e 86, que é a polissemia, certo? A polissemia representa a multiplicidade de significados de uma palavra, do grego polis, significa muitos, enquanto semios refere-se ao significado. Portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. Apesar disso, ele tem a mesma etimologia e se relaciona em termos de ideia, certo? Então, é importante, né, que você fique atento. Em outros detalhes, professora, em outras palavras, a gente vai ter, né? A letra da música do Chico Buarque, ela é incrível. A letra daquele aluno é inteligível. Meu nome começa com a letra D. Logo, constatamos que a palavra letra é um termo polissêmico, visto que abarca significados distintos, dependendo de sua utilização. Pode ter vários significados. Assim, na frase 1, a palavra é utilizada como música, canção. Na 2, caligrafia. Já na oração 3, ela vai fazer a indicação da letra do alfabeto, tá certo? Apesar dos muitos significados, todos se relacionam com a ideia de escrita, né?
Então, a gente chama a sua atenção, né, para essa análise, tá certo? Aí, em seguida, a gente tem aí a indicação, né, da atividade, tá certo? Que fica, né? A gente volta na próxima videoaula com a correção, tá certo? Tanto da página 82, 83, 84, como 85 e 86. Então, capricha na resolução da atividade, faz sua atividade com clareza, né? Sem preguiça, tá bom? E a gente fica esperando, né, sempre a devolutiva de vocês. Qualquer dúvida, pergunta lá no Meet. A gente vai sempre estar à disposição, com o maior prazer do mundo, em sanar essa distância, tá certo? Então, fiquem com Deus, um abraço carinhoso, atualizem a agenda. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A saudade é grande. E, se Deus quiser, a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Um abraço carinhoso.